leve, senão depois ele puxa minha orelha, eu não quero levar um puxão de orelha dele. Mas o Senhor colocou algo no meu coração nessa semana, nessas últimas semanas, na verdade, e eu confesso para você que tem sido um tratamento interno muito profundo. Eu quero compartilhar, dividir com você, igreja, isso que o Senhor tem falado comigo. E o Senhor é bom porque o Senhor sempre confirma as palavras, né? Os louvores, eles trataram basicamente sobre o tema que eu quero trazer hoje, essa palavra. Eu não sei se você percebeu no louvor, mas foram louvores direcionados, né, para que a gente possa entender aquilo que a gente está fazendo, que a gente não é só um povo religioso que levanta as mãos por levantar. Nós não somos um povo religioso que só vem aqui no domingo ou vai na missa por ir. Nós estamos aqui com um propósito debaixo do céu, porque Deus nos chamou para isso, amém, queridos? Glória a Deus. Então é um privilégio poder estar aqui junto com você, cultuando a Deus nesse tempo tão maravilhoso. Eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa, e se você está preparado aí, feche os seus olhos, vamos curvar a cabeça, vamos orar para esse momento, amém? Senhor, mais uma vez, diante da sua presença nos colocamos total sujeição ao teu amado Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco de forma poderosa, de forma pessoal, que o Senhor personalize essa palavra segundo a necessidade, Senhor, e as circunstâncias de cada um que está aqui, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, vir com a sua palavra, dividindo a alma e espírito, Papai, juntas e medulas, que nós possamos sair daqui transformados de dentro para fora, com entendimento renovado, Senhor, avivado na nossa fé, Papai, baseado, Senhor, na sua palavra. Em nome de Jesus, mais uma vez eu me humilho diante da sua presença. Eu sei que nada sei, nada sou, Papai, sem o Senhor. Perdoa-me, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Papai, que eu não seja uma chave de empecilho, que eu não venha ser, Papai, alguém que retém aquilo que o Senhor tem, mas que eu venha ser somente um canal nesse dia, mais uma vez. É assim que eu oro, Papai, entrega o Senhor esse momento, entrega a tua igreja diante da sua presença, rasga os céus sobre nós, tira de nós, Papai, todas as nossas escamas, Papai. Nós pegamos de Ti, Senhor, o colírio, para que os nossos olhos sejam abertos nesse momento, para que os nossos ouvidos sejam desimpedidos, para que nós possamos, Papai, verdadeiramente entender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, o que o Senhor quer individualmente, Senhor, para cada um de nós. É assim que nós oramos, assim que eu oro nessa noite, Papai, em nome de Jesus, amém e amém. Será que você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Você que tem Bíblia, gostaria que você abrisse comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Vamos usar como texto base hoje para a pregação. Mateus 8, a partir do versículo 5. Vai dizer assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e sofrendo de horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de recebê-lo sobre o meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que se libera uma palavra só sobre você, a sua vida pode mudar para sempre. Vocês estão aqui, igreja, sim ou não? Nós muitas vezes nos embriagamos, nós queremos nos encher com tantas coisas e sempre estamos buscando um monte de coisa, mas o Deus que eu sirvo, queridos, Ele é poderoso para liberar uma só palavra e transformar uma família, transformar uma vida, curar, salvar, restaurar. Amém, igreja? Amém? Eu preciso que você me ajude a pregar hoje. Se você ficar só como um espectador aí, vai ficar complicado aqui para mim. Ele vai continuar dizendo, no 9: Porque eu também sou um homem debaixo de autoridade e tenho soldado as minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai. E o outro, vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com certeza, com toda a certeza vos afirmo, que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé.
Amém? Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Nós temos aprendido nos últimos cultos sobre as promessas, sobre os processos, sobre as pontes que nos levam a alcançar a maturidade. Na semana passada o pastor falou um pouco sobre a excelência. Quem estava no culto na semana passada aqui, levanta a mão, um pouco sobre a excelência. E todas essas coisas, queridos, são valores que nós como igreja acreditamos. Nós não só acreditamos nesses valores, como está lá dentro da nossa constituição jurídica e civil, que nós cremos nessas coisas. E ao conversar com o pastor a respeito dessas coisas, ele plantou uma semente ali no meu coração, que eu quero compartilhar com você hoje, nessa noite. E o outro princípio, outro valor que eu quero trabalhar nessa noite, se você me permitir, é sobre o valor da honra. Repita comigo, o valor da honra. E por que o Espírito Santo tem falado isso ao nosso coração, ao meu coração? Porque por muito tempo a honra foi deturpada no meio da igreja. A honra, ela se manifestou através de várias coisas, principalmente sob interesse humano, e envolvendo sempre algo que o outro pode te beneficiar. Então muitas vezes nós acabamos nos relacionando com as pessoas, não porque nós amamos elas verdadeiramente, ou amamos a vida dela, ou queremos que ela seja salva, mas sem perceber nós acabamos nos relacionando com as pessoas por aquilo que elas podem nos entregar. E isso não é o mandamento bíblico. Amém, igreja? Isso não é o que o Evangelho nos manda. O Evangelho nos manda a nós honrarmos uns aos outros. O Evangelho nos manda a nós viver uma vida baseada na honra. E eu quero explicar antes que você crie aí os seus próprios conceitos, porque eu sei que muita gente aqui tem já um conceito, um preconceito sobre esse tema, sobre a honra. Mas eu quero que você me dê a oportunidade de poder explanar essa noite algo poderoso sobre o seu coração que pode mudar a sua vida para sempre, amém? A primeira coisa que você precisa entender sobre o que é a honra na perspectiva bíblica, ela é reconhecer o valor, a autoridade, a dignidade de alguém. Então quando você me ouvir falar sobre honra, ouviu uma ministração sobre isso, ou ler a Bíblia falando sobre a honra, é exatamente isso, a perspectiva bíblica sobre a honra é isso, é você reconhecer o valor de alguém, é você reconhecer a autoridade que está sobre uma pessoa e também a sua dignidade. E isso vai fazer com que você haja com respeito e com submissão apropriada para aquele momento e para aquela circunstância. Então honrar, queridos, ela é muito mais do que você obedecer. Honrar envolve o coração, repita comigo, honrar é muito mais do que obedecer, ela envolve o coração. Porque infelizmente, eu não sei você, mas muitas vezes eu obedeci, mas o meu coração estava longe. Muitas vezes eu obedeci fazendo birra. Quem já presenciou isso? Pai e a mãe mandam fazer uma coisa, você vai, mas você vai sapateando, né? Quem já fez isso, levanta a mão e confessa seu pecado aqui, deixa eu ver. Poxa, de novo, mandou tirar o lixo, você vai resmungando, rateando, e assim você está obedecendo, sim ou não? Você está. Só que o teu coração não é um coração obediente. Você está fazendo por causa de uma norma, você está fazendo por causa de uma cultura ou algo desse jeito. Mas a honra bíblica é totalmente diferente dessas coisas. A honra bíblica é você fazer a coisa certa, com o coração certo. Amém, igreja? Então, Romanos capítulo 12, 10 diz assim: ame-se cordialmente, com amor fraternal, e tenham prazer em honrar uns aos outros. Eu vou explicar aqui que a honra bíblica, a honra dos céus, ela tem algumas dimensões, e eu vou trabalhar as 3 dimensões aqui. A dimensão da honra a Deus, a dimensão de honrar uns aos outros, e a dimensão de honrar as autoridades espirituais e civis que estão sobre a nossa vida. E aqui eu vou, quem sabe, na ministração eu vou te provocar muitas vezes, mas eu não quero que você fique bravo comigo, amém? Deus mandou trazer uma palavra, eu vou trazer. Se você tiver alguma coisa para reclamar, reclama com ele depois lá no 0800, você está livre para fazer isso, amém? Eu vou tentar colocar menos possível o meu bedelho naquilo que o Senhor quer ministrar ao seu coração nessa noite. Então a honra, queridos, ele é um princípio fundamental do reino de Deus. A honra não tem a ver com o homem.
E quando você olha para o mundo hoje, queridos, a honra é um negócio que passa longe de nós na cultura ocidental, por exemplo. Eu não sei se você conhece um pouco da cultura japonesa. Se o irmão tivesse aqui, Miguel, ele ia poder confirmar isso para mim. A cultura japonesa, ela é uma cultura baseada na honra. Lá, quanto mais você se prostrar diante de uma pessoa, é o sinal de mais honra você tem sobre ela. E não é só se prostrar diante do pai, diante da mãe, num casamento, no meio do casamento do casal, no Japão, eles fazem a cerimônia dessa honra, um se prostra diante do outro, como sinal de reverência. Então, nos países orientais é mais fácil entender e falar sobre a honra. Quem sabe um dia Deus me manda para lá para falar sobre a honra, eles vão entender tudo. Mas aqui é muito complicado, porque nós não temos essa cultura. Muito pelo contrário, nós temos uma cultura de rebeldia, de se levantar contra tudo e contra todos o que se fala sobre honra ou autoridade. Então já nós começamos com os nossos pais, sendo rebeldes e fazendo aquilo que a gente acha que está certo, porque afinal de contas nós conhecemos tudo da vida, e não é bem assim. Mas você precisa entender que aonde a honra, a fluidez de autoridade, aonde a honra é bênção, aonde a honra há milagres, amém, igreja? Aonde a honra ela se estabelece sobre a vida de alguém, é a possibilidade de você viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Mas ao contrário também é verdade, aonde há desonra não há milagre. Pastor, o que você está falando? Biblicamente, Jesus lá em Marcos capítulo 6, versículo 4 e 5 diz assim: Jesus porém disse, um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes, em sua própria casa. Ele vai continuar falando mais por final, e não pôde fazer ali nenhum milagre, certo? Curar alguns poucos enfermos impondo as mãos. Então para Jesus, curar enfermo não era considerado nem milagre mais. Jesus, o Rei da Glória, foi impedido de manifestar o reino dos céus por causa da falta de honra. E muitas vezes você fica pensando, ô pastor, mas será que não dava para a gente voltar naquela época onde vocês oravam pelas pessoas e as pessoas caíam tudo no chão? Será que não dá para voltar para aquela época onde os mortos eram levantados, onde as pessoas eram ressuscitadas, onde era todas essas coisas? E eu sinto te falar, queridos, que muitas dessas coisas não acontecem hoje nos nossos dias, pela quebra desse princípio poderoso, pela falta de honra. E eu vou falar ainda mais, não, brincadeira, eu vou falar ainda mais, que não é por causa que as pessoas não estão honrando os homens ou os outros. Essas coisas não acontecem porque nós deixamos de honrar aquele que deve ser honrado em todo momento da nossa vida. Amém, igreja? É por causa disso. A falta de nós honrarmos a Deus, ela se revela, se manifesta no nosso meio. É por isso que nós vivemos uma cultura de desonra. Mas nessa noite o Senhor quer estabelecer sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua casa, uma cultura de honra dos céus. Diga amém. Eu acredito que até no final dessa pregação você vai estar dando um amém mais ávido. Ou você vai sair emburrado daqui e fala, poxa, mais uma vez. A falta, queridos, de honra, ela estabelece em nós um senso crítico de espectador. Aonde a honra já não habita, nós só sentamos e analisamos e julgamos tudo e todas as coisas. Nós nos colocamos numa posição de julgadores e não numa posição de adoradores. E isso é muito complicado para nós como igreja. Porque quando você entra nessa cultura de desonra, você vem para a igreja, vê o culto, vê o louvor aqui, se descabelar, pular, plantar bananeira, tocar, fazer tudo, e você só é um mero espectador daquilo que está sendo apresentado aqui. E não foi para isso que nós fomos chamados. Quando você entende para que você foi chamado, para que você existe, você honra aquilo que está sendo liberado sobre a sua vida. Você honra aquilo que o Senhor está falando sobre você. Você honra as coisas do céu. Você honra aquilo que Ele honra. Amém, igreja? O centurião aqui, queridos, para que você entenda, ele entendia muito bem o que era honra. E entendia muito bem o que era autoridade. Só para que você saiba aqui, a título histórico, o centurião ele era um oficial romano. E no contexto histórico aqui, os romanos, eles eram o povo invasor.
Então um romano aqui, para o judeu, ele era alguém que não era digno nem de estar ali. Quem dirá de receber as promessas de Deus? Então, para um judeu que conhecia a palavra, ele sabia, ele tinha uma só certeza, que aquele romano, aquele estrangeiro opressor, ele não era digno de nada da parte de Deus. Para ele só merecia a morte. Só que esse mesmo homem, que para muitos só merecia a morte, ser extirpado daquele lugar, que para muitos não era digno de receber promessa alguma, foi o homem que Jesus falou que durante todo o território de Israel, ele nunca viu uma fé que nem aquela. Diante de grandes mestres da lei, diante de muitos doutores da palavra, diante de sumos sacerdotes e profetas da sua época, Jesus falou: olha, eu vou falar um negócio para vocês, nós temos muito conhecimento de Deus, mas esse camarada aqui que é um estrangeiro, que sabe Deus, se conhece alguma coisa de palavra, ele mexeu comigo, e nessa noite o Senhor quer mexer com você, e Ele espera que você mexa com Ele nessa noite. Ele espera que eu e você seja transportado de uma cultura de desonra para uma cultura de honra, amém? Então ele sabia muito bem que Jesus ali, ele não era somente um curandeiro da sua época. Quando o centurião olha para Jesus, ele não vê somente alguém que fazia milagres, ele não vê somente alguém que pregava muito bem, que quando ele olha para Jesus, ele vê uma autoridade sobre a vida de Jesus. Ele vê que Jesus, ele não era um homem comum. Ele vê que Jesus, ele revelava e manifestava algo totalmente diferente que os fariseus e os judeus da sua época faziam. E quando ele olha para Jesus, ele vê em Jesus a única esperança que ele tinha. E por causa disso, queridos, por ele reconhecer e ver em Jesus essa autoridade, a fé foi despertada dentro dele. E junto com a fé, a reverência, e ele recebe um milagre, à distância, somente através de uma palavra de Jesus. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive essa experiência, queridos, de ver uma manifestação gloriosa da parte de Deus à distância. Um dia, uma família da igreja ligou para mim e falou assim: poxa, pastor, na época eu não era pastor, mas falou: poxa, aconteceu um fato assim, 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 assado, e eu não sei o que fazer, o senhor pode vir aqui? Naquele momento eu não podia ir. E eu fiquei incomodado, eu falei assim: poxa, eu vou orar, e aquilo me incomodou, eu tinha que fazer alguma coisa. E aí o Espírito Santo me deu uma estratégia: vai lá, me deu uma estratégia, e eu liguei para ela e falei assim: ó, faz isso, 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 isso. Sei que no final das contas, queridos, era uma senhora que estava acamada já há dias, ela não levantava para nada mais, ela não tinha mais vontade de levantar da cama. E por causa daquela palavra que foi liberada pelo Espírito Santo através da minha vida, ela levantou na mesma hora, queridos. Ela levantou na mesma hora. Foi uma palavra, foi uma voz que o Espírito Santo usou a minha vida para falar assim: ó, vai lá e faz isso, 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 isso. E a mulher levantou da cama, começou a cozinhar, arrumou a casa, começou a ter vontade de viver de novo. Vocês estão aqui, sim ou não? Vocês são um povo que acredita em milagre? Porque senão, queridos, fica difícil a gente continuar. Tudo que nós fazemos, queridos, é por causa daquilo que é do céu. E milagre não tem a ver com as coisas da terra. Nós estamos aqui falando das coisas do céu. Nós estamos aqui falando do reino dos céus. Nós estamos aqui gastando a nossa vida. Nós já vamos ir no ministério para 19 anos, gastando a nossa vida para revelar os céus na terra. E é difícil, queridos. É difícil nós conseguimos nos alinhar com o céu. Por quê? Porque tudo no mundo é o contrário às coisas do céu. Tudo no mundo aqui que nós vivemos, e o mundo aqui, eu estou vivendo o sistema desse mundo, ele é contrário com os princípios e valores do céu. Jesus, quando ele vê a reverência ali do centurião, o que ele faz? Pode deixar que eu vou lá na tua casa e vou curar o seu servo. E sabe o que ele fala? Não, Jesus, você não entendeu.
eu não sou digno que o Senhor pise na minha casa. E nós muitas vezes achamos que nós somos dignos que o Senhor habite em nós, que o Senhor faça algo por nós. Nós muitas vezes ainda questionamos Deus, o Senhor é obrigado a fazer coisa por mim, porque eu sou teu servo, eu sou teu filho. Nós nos tornamos mimados demais. Mas quem conhece o princípio da honra, fala assim, o Senhor nem precisa vir. Se o Senhor quiser, uma palavra só que saia da sua boca, pode transformar a situação da minha casa. Vocês estão aqui, sim ou não? Quem sabe essa noite, queridos, eu profetizo sobre a sua vida que você vai receber essa palavra para continuar. Quem sabe você precisa de uma palavra para te restaurar, uma palavra para que você volte de novo para aquilo que realmente importa, que são as coisas do céu, querido. Às vezes nós estamos abatidos, aflitos, desesperados nessa terra, sabe por quê? Porque nós perdemos a conexão com o céu. É isso, essa é a verdade, nua e crua, de muitos de nós. Porque se a tua mente estivesse no céu, você ia ter esperança no futuro, você ia ter esperança na eternidade, porque mesmo que o teu corpo físico morra aqui, queridos, quando você abrir os olhos, você vai estar diante do Rei da Glória. E isso é tudo que importa. Não é nos ver livre das circunstâncias aqui, não é isso. Nós vamos ter aflição aqui, querido. Enquanto você respirar, nós vamos enfrentar problemas. Mas quando você está conectado com os céus, você anda a segunda milha, você suporta em amor, você ama mesmo sendo odiado, você anda junto mesmo sendo caluniado, você permanece junto mesmo sendo traído, porque a tua referência é o céu, não é a terra. A terra está falando, ó, sai fora, deixa, abandona, vai viver a tua vida. E o céu falou, não vai não, fica aqui. Eu te chamei para esse lugar, eu te chamei para esse casamento, eu te chamei para esse trabalho, eu te chamei para essa comunhão, fica aqui até que o céu se mova. Só que nós queremos ajudar Deus. E quando nós fazemos isso, nós colocamos a nossa mão, e quando a gente coloca a mão nas coisas, Deus tira deles. Amém? A dele. Então a honra, queridos, se você estiver gravando aqui, é um momento bom para gravar. A honra, ela desbloqueia a fé. Repita comigo, a honra desbloqueia a fé. E a fé libera o poder de Deus. Se nós queremos viver uma temporada de poder de Deus, nós precisamos viver aquilo que desbloqueia esse poder, que é a honra. E a honra vivida por alguém, queridos, ela se manifesta através de frutos maravilhosos. Então, como eu falei aqui, a honra não é apenas princípios morais e sociais, não é só você ajudar o pobre, você fazer as coisas que você acha que tem que fazer, não. A honra ela é uma chave espiritual poderosa que o Senhor quer entregar na minha e na sua mão nessa noite. Porque aquele que vive em honra, queridos, ele consegue ver e colher frutos, tanto na terra como nos céus, amém? E eu quero te trazer algumas referências aqui. Então a primeira coisa que você vai acessar, o primeiro fruto que você acessa, quando você reconhece e vive a honra, é a autoridade e o poder de Deus. Quando o centurião olhou para Jesus, ele não viu só um curandeiro, um nazareno, que muitos não davam nenhum tipo de crédito, ele reconheceu a sua autoridade, se colocou debaixo daquela autoridade. E isso é muito difícil, sabe por quê, queridos? Porque um soldado romano na época, ele valia mais do que o sumo sacerdote. Ele tinha mais valor do que o sumo sacerdote, do que o cara mais eminente de Israel. Um soldado. Então quem dirá um centurião? Então a relação deles era de escravo, amém? Era de dono e de escravo. Só que esse centurião, mesmo tendo um cargo tão elevado, mesmo olhando para o povo judeu como escravo, ele olha para Jesus e fala assim, opa, eu acho que quem é o escravo aqui sou eu. Esse homem aí é diferente. Esse homem é diferente de tudo que eu vi. E aí ele consegue alcançar Jesus e faz com que Jesus o abençoe. Então a honra, ela trouxe o poder, o acesso ao poder de Deus. Vá, Jesus disse. Vá, porque você creu, assim acontecerá.
Eu não sei o que você está esperando nesses dias. Eu não sei qual é o milagre que você tem buscado. Eu não sei quais são as tuas orações. Mas se você depositar a tua fé nele, eu vou repetir de novo, nele, você jamais será decepcionado. Pastor, mas eu oro e Deus não responde. Então ele já está respondendo. Ele já está respondendo. Se ele não está falando é porque ele já está respondendo. Já viu um pai quando o filho está de birra e eu quero, pai, eu quero o PlayStation, eu quero, e fica lá batendo o pé, não sei o quê, e o pai chega uma hora que o pai não fala mais nada. Primeiro o pai tenta articular, dialogar, daí quando já passa no momento do diálogo, o pai não fala mais nada. Quem já passou essa experiência aqui? E o pai não falando nada, ele já está passando uma mensagem, sim ou não? Então com Deus é a mesma forma, queridos. Deus ele já está deixando clara a sua mensagem. Mas no momento certo, quando ele precisar falar, ele vai falar. Só que eu e você temos que estar dispostos a ouvir aquilo que ele tem para falar e a obedecer. Diga amém. Ele foi curado na mesma hora, queridos. Aquele servo foi curado na mesma hora. Então os milagres eles só acontecem para aqueles que reconhecem e para aqueles que honram a autoridade espiritual que está sobre a vida de Jesus. Diga amém. Segundo fruto que você pode receber é o favor e a recompensa divina. A Bíblia ela ensina em todo momento que Deus sempre vai recompensar aqueles que honram o seu nome e seus princípios. Sempre Deus vai se manifestar e se revelar através da sua palavra. Nós temos aí uma série, uma nuvem de testemunhas de pessoas que viveram princípios de honra, que estão mencionados nas nossas escrituras sagradas, pessoas que viveram pela fé, pessoas que honraram aquilo que o Senhor falou, e pagaram muitos com a própria vida, por aquilo que Ele liberou sobre aquelas pessoas. Então nós devemos honrar o Senhor, não só com as nossas mãos levantadas no culto, não só com os nossos serviços, que nós estamos aqui na igreja, nas nossas escalas, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é muito bom, não só com as nossas palavras quando cantamos, não só com você estar aqui no culto ou vir para o culto, porque a Bíblia ela não fala para você vir para o culto, a Bíblia manda você ser o culto, vivo e agradável a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque a reunião ela acaba, às 20 horas essa reunião vai acabar, mas o culto não pode acabar. O Evangelho ele nos chama que o culto ele não pode acabar. Porque quando o culto acaba, acaba o milagre, acaba a provisão, acaba a palavra, e só colhe destruição as pessoas que vivem sem culto. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o nosso culto ele é um culto racional e não emocional. Por isso que nós cantamos essa noite aqui, que não sejam só palavras, que não seja só sentimento, que não seja só emoção. Tudo isso é muito lindo, tudo isso é maravilhoso, mas que seja com isso aqui, ó. Um dia eu vi um pregador, e eu não concordo plenamente sobre o que ele fala, mas ele diz assim, que se o Espírito Santo mora numa parte do homem, numa parte do corpo de uma pessoa, com certeza ele mora na cabeça e não no coração. Só que nós queremos amar o Senhor com o coração. E aí nós nos ferimos, porque o coração do homem é movido pela circunstância e pelos sentimentos. A gente se magoa, se dói, fica chateado, a gente acumula muitas dores do passado. Mas a mente não, a mente ela é racional. A mente, ela vê o problema e ela fala assim, cara, eu não sei como que eu vou ter que fazer para resolver, mas eu vou resolver esse problema. E o Senhor que me ajude. O coração não, o coração fala, cara, você não vai dar conta de resolver. Agora você está acabado, agora vai dar tudo errado para você. Mas a tua mente sempre vai te impulsionar. Aqueles que têm a mente de Cristo sempre vai impulsionar para aquilo que é eterno, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é puro, para aquilo que é santo. Diga amém, igreja. A Bíblia nos ensina que nós devemos honrar a Deus e que Deus recompensa aqueles que o honram. 1 Samuel 2,30 diz assim, porque os que me honram, honrarei. Porém, aqueles que me desprezam, eu os desprezarei. É muito forte isso, sim ou não? Então, Deus está falando, aquele que me honra, eu vou honrar. Mas aquele que me desonra, vai sofrer a desonra também.
Provérbios 3, 9, 10 diz assim: honra o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Então o Senhor está falando aqui, se você me honrar não só com aquilo que você faz, ou com aquilo que você fala, ou aquilo que você serve na igreja, mas se você honrar com os teus bens, com tudo aquilo que você tem, não vai faltar provisão e mantimento sobre a sua casa. E você não só vai ter para você, como você vai poder também repartir com os outros. Vocês estão aqui, sim ou não? Mas aí você quebra o princípio, você não honra a Deus com os teus recursos financeiros. Porque você acha que o teu recurso financeiro é algo que você não negocia, você não entrega para ninguém. E você acha que você é dono desse recurso. E por você achar que você é dono desse recurso, você não honra a Deus com as suas finanças. E sabe o que é mais lindo? Você quer uma revelação aqui fresca, sim ou não? Querido, sabe por que Deus pede para você honrar? Não é porque Ele precisa. Olha que coisa curiosa. Não é porque Deus, se você não honrar Ele com tudo que você tem, não é que Ele vai ficar chateadinho com você. Porque o nosso Deus, Ele é pleno nele mesmo, Ele é completo nele mesmo. Nada pode atingi-lo. Nada pode diminuir quem Ele é. Mas quando Ele fala para você entregar, é para que você tenha uma balança no seu coração, é para que você tenha uma medida no seu coração, para você olhar para dentro de você e falar: cara, eu amo mais a Deus do que o recurso financeiro. Eu amo mais a Deus por aquilo que eu tenho e possuo. Eu amo mais a Deus por aquilo que eu posso conquistar lá. Não, eu amo mais a Deus. E aí você, vivendo essa esfera, você está livre para buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. Vocês estão aqui, sim ou não? Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu tenho certeza que todos nós queremos viver uma provisão abundante, que todos nós queremos ser honrados da parte de Deus, que todos nós queremos as portas abertas, mas primeiro, queridos, você precisa mergulhar no princípio da honra, honrando a Deus acima de todas as coisas, amando de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força. Terceiro fruto que você vai experimentar quando você viver o princípio da honra é longevidade e proteção. A Bíblia fala lá em Efésios 6, do 2 ao 3, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, e esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida na terra. Diga amém. Então a primeira vez que a palavra honra, ela se refere ao relacionamento entre filhos e pais, é lá em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos. Então ele está falando: cara, se você quer viver muito, você quer viver bem, você quer ter uma vida longa, você quer ter estabilidade familiar, comece honrando o seu pai e a sua mãe. Amém, igreja? Ah, pastor, mas você não sabe quem é meu pai e quem é minha mãe. Eu não sei também, eu não sei mesmo. Eu sei quem é o meu pai e quem é a minha mãe. E a Bíblia me manda honrá-los. Não importa se eles são certos ou se são errados. Não importa se eles fizeram atitudes certas ou fizeram atitudes erradas. A Bíblia está falando para a gente honrar. E honrar é uma decisão. Se eu contar a minha história aqui, sobre o meu pai, muitos de vocês ficariam chocados. E muitos de vocês também se identificariam com a minha história. Mas eu decidi, por causa daquilo que o Senhor fez e está fazendo na minha vida, honrar o meu pai. E graças a Deus eu pude honrá-lo até o último segundo da vida dele. E honro ele depois da sua morte. E agora está minha mãe aqui. Está aqui no culto, está aqui na igreja. Eu preciso honrá-lo da mesma forma. E você, queridos, você que está aqui me ouvindo, está nos ouvindo pelas redes sociais, você é convidado a honrar a tua mãe e o teu pai em todo momento. Quarto fruto, rapidamente aqui, você pode, através do princípio da honra, você vai perceber que portas se abrem sem esforço humano.
Eu já vi muito isso acontecer. Pessoas que vivem o princípio da honra, as coisas acontecem, portas abrem sem esforço. É um negócio impressionante, por quê? Porque a cultura do mundo é o seguinte: você se esforça, você estuda, você trabalha 24 horas por dia, você estuda, você se vira. E aí as portas se abrem, é o tipo daquele negócio lá, ó, a vida só tem uma oportunidade, é o cavalo da oportunidade. O cavalo passou, você não pegou, já foi, você está condenado à ruína para sempre. Não, não, aqueles que vivem o princípio da honra, queridos, eles experimentam portas abertas, sem esforço algum. Eles colhem aonde não plantaram. É um negócio impressionante. E aí essas pessoas que acontece isso, é muito engraçado, porque aqueles que vivem a desonra, eles olham para eles e falam assim, ó, com certeza, ele está vivendo isso aí, olha só, ele deve estar mancomunado com coisa errada, deve estar vendendo tóxico em algum lugar. Com certeza está fazendo alguma coisa errada. Não, queridos, ele só está vivendo o princípio da honra, que muitos de nós insistem em não viver. Então a honra, ela nos posiciona para promoção. Vou repetir de novo, a honra, ela nos posiciona para sermos promovidos. Provérbios 22:4 diz: a recompensa da humildade e do temor de Deus são riquezas, a honra e a vida. Então, quando nós estamos diante do Senhor com o coração correto, nós colhemos essas recompensas, nós começamos a viver coisas que nós não merecíamos viver, nós começamos a celebrar coisas que nós achamos que levaria 30, 40 anos para celebrar. Eu conheço gente que antes de conhecer Jesus, queridos, não valia nem o ar que respirava, e hoje são homens e mulheres cheios da presença de Deus. E eu sou um deles. Quem sabe aqui dessa comunidade eu fui o pior de vocês. Me envergonho. Apesar que tem alguns que eu conheço aqui, eu acho que foram um pouco pior que eu. Mas tudo bem. Mas o Senhor restaura. O Senhor faz coisas maravilhosas. E estão vivendo coisas que jamais viveriam se não tivesse na presença de Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor de novo? Eu quero profetizar sobre essa vida que esse tempo será um tempo onde o Senhor vai te promover. Amém? Basta que você viva esse princípio. O Senhor está nos chamando para o crescimento, o Senhor está nos chamando para nos reavivar novamente com esse princípio poderoso. Quinto fruto que nós colhemos quando nós vivemos o princípio da honra, nós temos nossos relacionamentos restaurados e protegidos. Quando nós vivemos e escolhemos honrar as pessoas, nós blindamos a nossa alma e o nosso coração das artimanhas e da seta do inimigo. E muitas vezes, queridos, honrar é você caminhar junto sem concordar. Eu não concordo com a minha esposa 100% das coisas, mas eu decidi diante de Deus, naquele altar, a andar com ela até o fim. Então a honra, queridos, não é só eu não estou falando de uma honra eclesiástica aqui, amém? Não é sobre isso. Eu preciso honrar o meu casamento. E como que eu honro o meu casamento? Não dando em cima da mulher dos outros. Não ficando vendo foto e história das mulheres. É isso. É não compactuando com as coisas erradas. É não permitindo que alguém entre no meu casamento e meta a mão no meu casamento. Meta o bedelho no meu casamento, no meu relacionamento. Então quando eu faço isso, quando eu honro o meu casamento, eu estou honrando a minha esposa. E eu estou honrando a Deus, porque Ele é o fundamento do nosso relacionamento. Quando eu me relaciono com o meu irmão aqui na igreja, não importa se ele entrou hoje ou se ele já está há 20 anos aqui, não interessa. Graças a Deus, se tem uma coisa que eu posso me orgulhar, que eu tenho a capacidade de tratar todo mundo da mesma forma. Graças a Deus. Eu sei que muitas vezes eu sou franco demais, e aí eu dou uma atropelada, às vezes, nos irmãos, mas eu já fui mais franco, agora eu estou mais maduro, agora eu consigo, fingir mais. Mas antes não, antes eu mandava e não queria nem saber, então eu descobri que a franqueza nesses dias não é mais uma virtude, é só uma característica.
Só que isso não minimiza o impacto que nós precisamos viver uns com os outros, da honra. Então eu preciso honrar do menor ao maior. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Como é que eu devo tratar os irmãos, as irmãs mais novas, como, né, as mulheres mais novas, como irmãs, né? Como filhas, na verdade, como filhas. Os meninos como filhos. Então os filhos de vocês, os pequenos, eu trato como fossem os meus filhos. Da mesma forma que eu trato os meus filhos, eu trato o filho de vocês. Na verdade, o filho de vocês ainda eu trato bem mais legal, porque em casa o negócio fica um pouco mais estreito. Os da mesma idade, como que a gente deve tratar? Como irmão mesmo, irmão de sangue. Irmão, dá uns puxão de cabelo um do outro. Esse dia eu vi um post, o cara ainda assim com aqueles tuk-tuks. Quem sabe o que é tuk-tuk? O cara ainda com tuk-tuk e dois piazinhos atrás, um grudado no cabelo, outro no pé, e eles não se mexiam, sabe o que é? Um cada um. Isso é irmão, queridos. Isso é viver em comunidade. Às vezes um está puxando o cabelo do outro, mas não é por mal, é simplesmente por ser irmão. Agora você não pode ser maldoso, porque se você é maldoso, você não está sendo instrumento de Deus, você está sendo instrumento de Satanás na vida do seu irmão. E eu aposto que ninguém quer ser instrumento do inimigo aqui. Quando nós nos protegemos, e as mulheres mais velhas, as pessoas mais velhas, como pai e mãe, é assim que nós devemos honrar. E com isso nós nos protegemos, evitamos divisões, evitamos ficarmos rancorosos, nós evitamos os escândalos. Quando nós andamos numa comunidade e quando nós nos formarmos e sermos uma comunidade de honra, nós não vamos servir de escândalo para aqueles que estão lá fora e nem para aqueles que estão aqui dentro. Então nós devemos honrar, queridos, aquelas pessoas que estão do nosso lado. Porque o sinônimo de amar, você já pensou, né? Eu sei que você pensou. Eu sei, eu te conheço. O sinônimo de amar é honrar, queridos, amém? Não é sofrer, apesar que também sofrer às vezes a gente dá uma sofrida. Misericórdia, não sei por que eu lembrei disso. Vamos voltar para a palavra. Mas o sinônimo de amar é honrar. Quando você honra, você ama. Olha para o seu irmão do lado e diga assim: quando eu te honro, é porque eu te amo. Amém? Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Quando você está no teu negócio, você está fazendo negócio, você está vendendo, está comprando, você tem sócio, você tudo, então você tem que se esforçar para honrar aquela aliança que você fez, amém? Tem pessoas que chegam para mim: pastor, eu tenho negócio, mas eu não prospero, eu não sei o que acontece. Eu não prospero, eu não cresço, eu fico sempre na mesma. Aí eu pergunto assim: você está honrando com o pagamento dos teus fornecedores? Você está honrando com a entrega dos clientes? Você está chegando no horário e saindo no horário, certo? Você está fazendo a sua parte? Ah, pastor, mas veja bem, hoje eu posso pagar 30, 60, 90, 120, 300 e pouco. Pô, irmão, você não vai prosperar nunca. Então honra os teus compromissos, honra aquilo que você se dispôs a fazer, eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar, diga amém. No ambiente de honra, há crescimento, há graça, há discernimento, queridos. Não tem coisa melhor nessa vida do que você viver um ambiente de honra. Eu lembro um dia, eu saí da faculdade, apesar de não parecer, né, mas eu saí da faculdade, terminei a faculdade, aí eu entrei no emprego dos sonhos. Quem já teve um emprego do sonho aqui, que sonhou ter um emprego ou um trabalho aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Então, em nome de Jesus, eu profetizo que você vai sonhar em ter um trabalho na sua vida, amém? Você não gosta de trabalhar? Receba. E eu estava feliz, sabe quando você está felizão? Você está... Alguém já teve esse sentimento de completude, assim? Você está felizão da vida? E eu chego e tal, e naquele dia eu fiz uma oração. Quando eu entrei no trabalho, quando eu entrei na minha função, eu falei assim, ó: o meu primeiro pagamento, eu vou honrar o Senhor. Vou dar 100% integral, meu primeiro pagamento eu vou honrar o Senhor por essa porta que Ele abriu. Mas só era eu e o Senhor que tinha conversado. E eu vou para o culto, pastor Jardel traz uma palavra de minha sobre o quê? Qual era o tema? Começa com on e termina com ra. Honra, amém? Pastor Jardel trouxe.
E aí eu falei, Deus, obrigado por agora ter uma oportunidade. E aí Deus veio e falou comigo dentro do meu coração, falou assim, filho, você já me honra com tanta coisa, você vem aí, você fica falando que me ama, que levanta os braços, você se dedica, faz coisas e tal. Eu quero que você pegue esse dinheiro, que você entregar para mim, e entregue todo esse dinheiro na mão da sua esposa. Porque eu vi você honrar o teu pastor, eu vi você honrar vários irmãos aqui da igreja, eu vi você abençoar várias pessoas durante toda a tua trajetória, mas eu nunca vi você honrar a tua esposa, nesse nível. Meu irmão, pensa na tribulação que foi. Pensa, será que é Deus? Não, só pode ser o inimigo que está falando comigo, não pode. Aí no final do culto cheguei e falei, amor, Deus falou comigo e meu pagamento é tudo teu. Entreguei, só dei o cartão para ela, que estava tudo no banco, dei o cartão para ela. Aí não passou alguns dias, tocou a campainha lá em casa, que nem tem campainha, bateram palma, foram lá, Mercado Livre, só foi chegando. Mercado Livre, Shopee, Temu, só foi chegando as coisas. Aí quando eu olho do lado, tinha umas, sem brincadeira, umas 10 caixas de sapato, assim. Comprou sapato para até a próxima geração, provavelmente. E não sei o que, e eu bem quieto, engolindo seco, né? Fala que você deu, né? Quem dá, dá. Faça isso, queridos. Olha o problema que nós arrumamos para vocês, marido. Faça isso, comece a honrar a sua esposa. Você fica aí honrando, você quer bajular tantas pessoas, muitas vezes. Honra, queridos, não é bajulação. Repita comigo, honra não é bajulação. É princípio. Às vezes a gente honra as pessoas porque a gente quer bajulá-las. E nem sempre é por uma revelação. Então honra, começa a honrar. Sexto e último fruto aqui, que você pode experimentar se você viver essa cultura da honra, é que a honra, ela atrai a presença de Deus sobre aquela vida. Uma pessoa que vive o princípio de honra, ela atrai os olhos de Deus a seu favor, ela começa a viver num outro nível espiritual, do novo nível de maturidade, um novo nível de quebrantamento. Uma pessoa que vive a honra, ela atrai a presença de Deus, essa pessoa ela começa a morrer para ela mesma, a morrer para os seus próprios sentimentos, para a sua própria vida, porque ela entende que se ela querer salvar a sua vida, ela vai perder. Mas se ela gastar e perder a sua vida aqui, ela vai ganhar. Vocês estão aqui, sim ou não? Todo mundo parou ainda na honra que o marido vai ter que dar para a mulher ainda. Presta atenção aqui, por favor. João 12, 26 diz assim, se alguém me serve, o Pai o honrará. Então Jesus, queridos, um dia ele foi convidado por um fariseu, por uma janta. Jesus chega naquela casa do fariseu, senta naquela mesa, e ele está ali, compartilhando a palavra, ministrando e tal. De repente chega uma maluca, sai voada para dentro, vai direto nos pés de Jesus, começa a chorar. E ela chora, ao mesmo tempo que ela chora, ela pega o cabelo e seca os pés. Chora e seca os pés, chora e seca os pés. E aí os fariseus ali falam assim, olha, se ele soubesse, os fariseus estão pensando, amém? Os fariseus não estão falando, eles estão pensando. Se ele soubesse o tipo de mulher que ela é, ele jamais se permitiria ser tocado por ela. E aí sabe o que Jesus faz? Jesus chega e chama o dono da casa e fala assim, ó, eu quero compartilhar algo com você, meu irmão. Uma revelação de Deus para a sua vida. Desde quando você me convidou para a sua casa, quando eu cheguei, você não me recebeu com um ósculo santo. Ósculo é beijo, tá? Beijo santo. Você não me recebeu com um beijo santo. Era costume do judeu, e é costume até hoje, eles receber os homens com um beijo no rosto. Você não me recebeu com esse beijo no rosto. Eu sentei na sua mesa, você não trouxe água para lavar os meus pés e as minhas mãos. Mas essa mulher, desde o primeiro segundo que ela chegou, ela não parou de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Queridos, nós precisamos entender muito mais sobre o evangelho do que a gente pensa. Sabe o que esse fariseu estava fazendo ali? Ele só estava como um espectador. E como alguém que julga, ele estava ali, vamos ver mesmo se esse fariseu, se esse judeuzinho aí, é quem ele diz que é.
E Jesus está na casa dele. A própria presença de Deus está dentro da casa dele e ele não conseguia discernir isso. Jesus estava ali, igreja. Ele estava lá, sentado naquela mesa. E aqueles fariseus não conseguiam perceber a presença de Deus naquele lugar. A única que percebeu a presença de Deus naquele lugar foi uma pecadora, considerado por todos aqueles uma imunda. Isso aqui que eles falam muito com a gente nessa noite. Muitas vezes a gente vem para o culto, sai do culto e fala, poxa, não senti a presença de Deus, será? Ou você deixou de valorizar a presença de Deus? Ou você deixou que as tuas mazelas, as tuas dores, ou tuas críticas ao louvor, à pregação, à visão da igreja, roubasse a presença de Deus de você? Eu não sei você, queridos. Quero que você preste atenção aqui, eu não sei você. Mas eu não venho para essa casa porque eu amo vocês de uma forma avassaladora. Eu preciso confessar isso para vocês. Eu venho para cá porque eu amo Ele de uma forma avassaladora. E eu não venho só porque eu quero, eu venho porque eu preciso, queridos, porque fora dele não tem vida. Fora dele não há esperança. Fora dele não há razão de continuar. Então que você nunca mais chegue para mim e fale, pastor, eu vim aqui, mas eu não sinto mais a presença de Deus. Não. Não é que você parou de sentir a presença de Deus, você já não valoriza mais a presença de Deus. E isso é o sinal de alguém que deixou a honra a quilômetro de distância atrás. Mas essa noite, em nome de Jesus, você vai voltar onde você perdeu. Você vai voltar a honrar a presença de Deus sobre a sua vida. Você vai voltar a honrar a palavra de Deus. Você vai voltar a honrar aquilo que Ele colocou sobre a sua mão, o ministério que Ele colocou sobre a sua mão, o chamado que Ele colocou para a sua mão. É fácil identificar aqueles que perderam a honra. O louvor pode vir. É fácil identificar, queridos. Nós ficamos aqui, de culto aqui na igreja, são 3h30, repite comigo, 3h30. 2 horas no domingo e 1h30 na quinta. 3h30 de culto. E muitos de nós, nessas 3h30 do culto, estamos distraídos com o jogo do Tigrinho, no celular. Estamos falando com o irmão flamenguista que está a 10 mil quilômetros de distância. Estamos desconectados com aquilo que está sendo falado, com aquilo que está sendo manifestado, com aquilo que está sendo revelado. E daí eu me pergunto, se em 3h30 a presença de Deus não é suficiente para chamar a minha atenção, com certeza, queridos, o restante do meu dia, Ele está longe de mim, e eu longe dEle. Você pode estar pensando, poxa pastor, não queria receber uma palavra dessa forma, nem eu queria trazer uma palavra assim. Confesso para vocês. Eu queria trazer uma palavra assim, ó, Jesus te ama do jeito que você é, continua a tua jornada, a tua caminhada, que quem sabe um dia, talvez, Ele te alcance no meio do caminho e resolva todos os teus problemas, porque afinal de contas você é uma bênção, e não existe alguém mais perfumado e cheiroso que você. Mas a intimidade com Deus, a honra com Deus vai fazer com que você manifeste a presença dEle também, diga amém. Para concluir, a honra nasce no coração daquele que é humilde, daquele que se humilha, daquele que é humilde, daquele que se coloca debaixo do outro, daquele que entende e se coloca, não cara, você é maior que eu, você é melhor do que eu, você merece mais do que eu. A honra ela se estabelece na humildade, repita comigo, a honra se estabelece na humildade. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, eles não quiseram, não, você está louco, não faz isso, eu tenho que lavar os teus pés. Jesus fala assim, você não entendeu, nesse momento eu me coloco abaixo de vocês, como servo de vocês, eu vim servi-los. Então é assim que se estabelece honra. A honra não se estabelece quando você fica bajulando os outros, coloca o pôster do pastor e escreve embaixo assim, o meu sonho é passar um dia com o meu pastor. Não, queridos, não é isso.
Porque ter pastor é maravilhoso, algo bom demais, mas ter o Senhor dos Exércitos disponível 24 horas por dia, você não faz noção do que é. Quando você entra no teu quarto, ou está dentro do teu carro, está no banheiro, você fala: pai, podemos trocar uma ideia aqui, porque o negócio está estreito, estou a fim de matar uma meia dúzia. Ou só eu que penso nessas coisas? Misericórdia, né? Mas o Senhor usa de graça, de misericórdia, então a honra nos posiciona para receber milagres, para sermos promovidos por Deus, para viver uma vida abundante diante da sua presença, para experimentar e valorizar a presença do Senhor, para nós termos relacionamentos curados e protegidos. Então tudo isso a honra faz conosco, igreja, diz amém. A honra atrai o céu na terra, e eu quero profetizar sobre você nessa noite. Quero que você se coloque de pé. Eu quero declarar sobre você nessa noite que você vai começar a viver o céu na terra nessa temporada. Que você vai pegar tudo aquilo que está sendo ministrado. Pastor, eu não entendi muito bem, então reveja. Fale conosco aqui no final do culto, eu te explico. Mas que nós possamos ser que nem esse centurião, que apesar de ter grande notoriedade, apesar de ser uma autoridade sobre aqueles homens da sua época, de ter direitos, de chegar na casa de qualquer judeu e falar assim: ó, sai fora dessa casa porque agora essa casa é minha, eu vou morar aqui. Ele poderia fazer isso, não sei se você sabia. Ele poderia fazer isso. Mas ele se humilhou diante de Jesus de Nazaré, falou: olha, eu conheço muita autoridade, eu tenho general sobre a minha vida, eu tenho comandante sobre a minha vida, eu tenho César sobre a minha vida, mas um igual a ele eu nunca achei. E é esse encontro, queridos, e é esse princípio, que além da tradição, além dos rituais religiosos, além da religião, além de você angariar algum benefício, além disso, quando você se posiciona e a tua resposta aos céus é uma resposta de amor, você começa a honrar a Deus, você começa a honrar o teu próximo, e você começa a honrar as autoridades espirituais que estão sobre a sua vida. Eu quero fechar com isso. Honrar autoridades espirituais e serviços é tão importante quanto honrar a Deus. Mas nós temos uma dificuldade gigante para isso. Quando nós olhamos o nosso cenário político, nossa oração na maioria das vezes: Senhor, manda um anjo, vai lá e corta a cabeça. O Evangelho manda a gente orar e abençoar. Viu como é diferente? Como o reino dos céus é diferente. Pastor, mas os caras... Calma. Nada saiu do controle de Deus. Nada será e nada passará impune na face dessa terra. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Tinha um momento de Israel que ele era tribal ainda. Eles começaram a clamar por um rei. Você já conhece a história. Mas quem governava Israel da sua época era Samuel. Samuel era o governante daquela época, era profeta, era sacerdote, era o governante. Samuel foi Deus que levantou para governar o povo, mas o povo começou a bradar e falar: não queremos mais Samuel, queremos um rei. E sabe o que Deus faz? Deus atendeu o coração do povo, e Deus deu um rei segundo o coração do povo. Muitas vezes nós fazemos isso com as autoridades espirituais que Deus coloca sobre a nossa vida. Nós olhamos para eles e falamos assim: não, Deus, me dá outra autoridade, que isso aqui não está bom. E aí Deus dá, é incrível, porque Deus é bom, né? Deus dá. E Deus coloca você sob uma autoridade espiritual que logo vai ser abusadora, logo vai levar você para um lugar, não de vida, mas de morte. Friso novamente aqui. Isso não é uma palavra para angariar votos para nós mesmos. Isso aqui é um princípio do reino dos céus. É um princípio que nós devemos buscar viver todos os dias. Deus está nos chamando para viver uma vida de honra. Amém, igreja? Então feche seus olhos aí. Nós vamos adorar a Deus. E eu quero orar para encerrar esse culto, amém? Se conecte com o Senhor. Feche seus olhos.
Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, o trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que eu vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo. Os meus olhos viram
estenda sua mão para cá. Pai, contempla, Senhor, os teus filhos com as mãos levantadas nessa noite. Nessa noite fomos ministrados, meu Deus, um princípio tão poderoso dos céus, que é o princípio da honra. Nós aqui, Senhor, nos colocamos debaixo desse princípio, que nós possamos viver, Senhor, todas as esferas que a honra tem para nós, que nós possamos honrar o Senhor com tudo que somos e tudo que temos, que a nossa honra se manifeste em obediência, mas uma obediência de coração e não só de ação, que nós possamos também, em nome de Jesus, viver o nível da honra entre os irmãos, que nós possamos nos amar em honra, papai, uns aos outros, do menor ao maior, sem divisão, sem facção, Senhor, em nome de Jesus. Que nós também possamos, Pai, honrar as nossas autoridades espirituais e civis, o qual aqui nós oramos, papai, abençoando a vida deles, meu Deus, em nome de Jesus. Guarda, protege, livra cada um do mal, papai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, papai, sobre nós nesse tempo, nesse dia, Senhor, nos revestir com aquilo que é celestial, com aquilo que é eterno, com aquilo que é puro, com aquilo que é santo. Que nós viemos daqui, sair daqui entendendo, Senhor, que nós devemos viver, papai, a honra como uma cultura dos céus sobre nós. Que nós possamos nos mover, nos relacionar, Senhor, que nós possamos te servir em honra, papai, em todo momento da nossa vida, seja no nosso casamento, seja no nosso trabalho, seja no nosso negócio, seja aqui dentro da igreja, Pai. Que a honra seja, Senhor, em nós a evidência que nós estamos aqui vivendo para o Senhor, que nós não viemos ser um povo somente de palavras, que nós não viemos ser um povo somente de cultos, que nós não viemos ser um povo somente do serviço, mas que nós viemos ser um povo, papai, que manifesta e revela a honra celestial por onde anda, em nome de Jesus. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida, que você possa acessar tudo aquilo que o Senhor tem para você nessa temporada, que o nível de honra que o Senhor quer estabelecer sobre a sua vida, ela seja abundante sobre você, que você possa se relacionar com cada uma das pessoas que vivem contigo de uma forma honrosa, sem dívida, sem interesse pessoal, sem bajulação, mas unicamente porque você entendeu o princípio celestial nessa noite sobre você. Se você crê, diga amém e aplauda ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. Queridos, nós encerramos então o nosso culto. Estenda sua mão para cá, que você saia com essa palavra no seu coração, amém? Que você possa viver essa esfera nessa temporada em nome de Jesus, porque eu acredito que tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na sua e na minha vida, ela passa pelo fundamento da honra, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Então repita comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça e a salvação de Cristo Jesus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com você aonde você coloque as plantas dos seus pés. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua casa, os seus filhos. Eu quero declarar que você terá uma semana abençoada, vivendo de agora em diante esse princípio tão poderoso da honra em todas as esferas da sua vida, em nome de Jesus, amém? Não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão, sem abençoar a vida dele. Nos vemos aqui, se Deus quiser, no próximo domingo às 18 horas. Deus abençoe a todos.